Hoje a gente vai mergulhar numa história bíblica bem famosa, mas a partir de uma interpretação do pastor Cláudio Duarte. É uma história sobre, nossa, 38 anos de espera. Fala da dor da solidão e do que acontece quando o passado insiste em não ser esquecido, sabe? Mesmo depois de um milagre. Para começar, vamos ambientar a cena. A gente está na antiga Jerusalém. E ali conviviam duas realidades completamente diferentes, uma do lado da outra, literalmente a poucos passos de distância. Pensa só, de um lado estava rolando uma festa super vibrante. Sabe, gente celebrando, dançando, muita alegria. E do outro, o tanque de Betesda. Ali era totalmente diferente. Tinha uma multidão de pessoas doentes, inválidas, cegas, esperando por um milagre. No tanque não tinha música, só aquele silêncio tenso de quem espera por uma cura. E aqui vem a observação central do pastor. Essa cena é um reflexo perfeito da vida. A vida é exatamente assim. Enquanto uns estão comemorando um aniversário, outros estão enterrando alguém que amam. Enquanto alguns se casam, outros assinam o divórcio. A alegria e a dor, elas estão sempre ali, coexistindo lado a lado. O ponto interessante aqui é a escolha que Jesus faz. Ele está a caminho da festa, um lugar de alegria, certo? Mas, em vez de pegar um atalho, ele escolhe deliberadamente entrar pela porta das ovelhas, que leva ele direto para aquele cenário de desespero. Ele decide investir o tempo dele ali, antes de ir celebrar. E é nesse lugar, no meio daquela multidão toda, que Jesus foca em uma única pessoa. A situação daquele homem captura completamente a atenção dele. Vamos parar para pensar um pouco nesse número. 38 anos. Esse é o tempo que esse homem estava paralítico e vivendo nesse estado de espera constante. Já imaginou o que é viver quase 4 décadas na mesma condição de impotência? É uma vida inteira. A situação dele era praticamente sem esperança. Para ser curado, ele precisava ser o primeiro a entrar na água quando ela se agitasse. Sendo paralítico, a chance disso acontecer era quase zero. Então, como o pastor descreve, ele estava ali sendo só um espectador dos milagres que aconteciam com os outros. Jesus, então, se aproxima e, mesmo sabendo de toda a história, faz uma pergunta que parece simples demais, quase óbvia, uma pergunta direta. Só que a resposta do homem não é um simples sim. Em vez disso, ele descreve o problema dele. O obstáculo. Ele não foca na cura, mas na sua solidão profunda, no abandono. Ele diz, não tem ninguém para me ajudar. E aqui está a interpretação mais forte do sermão. A resposta daquele homem revela o que realmente doía mais. Não era não poder andar, mas sim a sensação de estar completamente sozinho, de não ter ninguém com ele. Essa era a dor maior. A partir dessa revelação, a ajuda de Jesus não vem na forma de um empurrãozinho para dentro da água. Não, vem como uma ordem direta que muda tudo. Jesus dá a ele uma instrução em 3 partes, que desafia toda a realidade que ele viveu por 38 anos. Não é um pedido, é uma ordem para ele mesmo agir. Levanta, pega a tua maca e anda. E a transformação é na hora, instantânea. Não teve processo, não teve mais espera. Ali, naquela conversa com Jesus, o milagre aconteceu. Ele se levanta, o que era impossível se torna possível, pega sua maca e simplesmente obedece. Mas a história não acaba aí não. Assim que ele sai andando, curado, carregando sua maca, ele dá de cara com um novo problema. Os líderes religiosos. Eles o confrontam na hora. Por quê? Porque ele estava quebrando a lei do sábado que proibia carregar qualquer coisa nesse dia. E essa briga toda nos leva para o tema final e talvez o mais importante do sermão. O que significava aquela maca que ele foi ordenado a carregar? A defesa do homem é simples, mas é muito poderosa. Ele não fica discutindo a lei, ele só afirma de onde veio a ordem. É como se ele dissesse, olha, quem me mandou levar a maca foi o mesmo cara que me tirou dela depois de 38 anos. Então, o ponto principal é este. A ordem para carregar a maca foi de propósito. A maca não era só um objeto, ela era um memorial, um lembrete constante de como ele era antes e da transformação que ele viveu. Carregar aquela maca servia para várias coisas. Era uma prova física da cura. Impedia que ele ou qualquer outra pessoa esquecesse daqueles 38 anos de sofrimento. E, mais importante,
contava uma história poderosa de onde ele veio e quem o resgatou de lá. Resumindo, a mensagem poderosa aqui é que o nosso passado, mesmo as partes mais dolorosas, não deve ser simplesmente descartado ou esquecido. Ele se torna parte da nossa história de vitória, um testemunho da mudança que aconteceu. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? As histórias das pessoas são cheias de macacas, as lutas, os desafios, os lugares de onde foram resgatadas. A questão que fica é: que parte de uma história que um dia foi um peso pode hoje se tornar o testemunho mais poderoso de uma jornada?